Alô, 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 sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E é isso aí. Esse aqui, o último, teve uma pauta. Esse não teve muita pauta. Na verdade, eu estava sem vontade de gravar, mas eu pensei, não, eu não vou mais fazer essa de ficar meses sem gravar nada. Eu vou ver se mantenho uma constância de pelo menos um por semana, mas eu tô um pouco desanimado. Eu não tô muito na vibe de gravar. Eu não sei se é um momento introspectivo que você, porque às vezes você tem esses momentos onde você pensa, cara, eu vou me isolar, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar no meu mundo e foda-se, ou é só falta de prática mesmo. Tipo, quando você tá indo na academia todo dia, ou quase todo dia, aí você para de ir, né? Sei lá, você fica 2 meses sem ir e daí para voltar é difícil porque você desacostumou. Ou então fazer alguma coisa que você tinha o hábito de fazer recorrentemente, e daí para você é algo normal e aí você para de fazer. E quando você volta, tipo, o passo inicial de voltar é mais difícil, né? Depois as coisas parecem ficando mais fáceis. Talvez seja isso, porque eu tô espaçando muito entre um programa e outro, e aí a minha cabeça, eu acho que ela desacostuma, ela perde essa skill de, de o que? De abrir o microfone e falar um monte de merda, basicamente. Mas é isso, cara. E então, estamos aí. Outra coisa que eu ia falar também outra coisa que eu percebo bastante que o cérebro desacostuma é em questão de rotina, porque eu já tive vários tipos de rotina diferente e é impressionante como você se acostuma e desacostuma com elas. Agora estou numa rotina bem boa, que eu trabalho de manhã, aí eu saio do serviço, treino na hora do almoço e volto pro trabalho à tarde. E é uma rotina bem, não é bem intensa, mas é um pouco corrida aquele espaço de janela entre o horário da manhã e o horário da tarde que eu faço tudo nesse horário. Eu treino, aí eu almoço, aí eu tomo banho, porque eu não posso voltar pro trabalho todo mulambento. E tomo banho, e nisso tudo é a pé, porque eu ainda não tenho um carro. Então eu vou pro trabalho a pé, e volto ao trabalho a pé. Com uma cidade pequena é o que? Dá uns 10, 12 minutos, mas quando você está nessa correria, tem o que? 2 horas de almoço. Então quando você está nessa correria, acaba ficando um pouco difícil. E a academia, ela fecha, tipo, são 2 horas de almoço, mas ela fecha ao meio-dia. E eu saio um pouco antes do serviço, saio 1 hora antes, 11 horas. Então, eu tenho 1 hora para, um pouco menos, que até eu chegar na academia já é uns 55 minutos para treinar, porque a academia ela vai fechar. Então é bem, bem corrido fazer tudo, mas sempre dá tempo de fazer. E aí eu volto para casa e tudo mais. E é uma rotina mais ou menos ostensiva, porque o serviço em si ele não é aquele tipo de serviço que você fica direto, sabe? Tem serviços e serviços, né? Tem o serviço que você fica lá disponível, mas às vezes não tem nada para fazer por horas, e você pode, sei lá, aproveitar o seu tempo livre para fazer alguma coisa útil ou alguma coisa inútil. E tem serviço que não, sei lá, você trabalha numa fábrica, você vai ficar 6 horas ou 8 horas ocupado, né? Eu acho que fábrica é um dos serviços mais cruéis e desumanos que tem, de verdade mesmo. Eu não sei, porque eu nunca trabalhei, eu já tentei trabalhar, mas fui aprovado porque eu não tinha coordenação motora para fazer o negócio. Eles falaram, não, você não vai. Mas fábrica, tipo, fábrica.
a dinâmica deles é muito, principalmente se for fábrica japonesa, eles são muito metódicos, mas eu acho que todos são assim. Tem, tipo, você tem lá a linha e você tem que fazer as coisas, pelo menos na época que eu fiz um teste de uma fábrica, era assim, né? Tipo, vai passando lá um negócio, você tem que ir montando aquele negócio lá e tem um tempo para fazer isso, porque ele, tipo, o negócio vai rolando, ele não para de rolar. Então você tem que ter um tempo hábil para fazer o negócio e já vem outro e parece que fica assim, sabe, meio que sem parar, sabe? Vai fazendo o negócio e você que se vire, tipo, por 6 horas. Então, assim, são 6 horas intensas de trabalho, são 6 horas líquidas de trabalho. Eu não sei se são mesmo, porque eu não trabalhei, eu não sei se na hora que... É que no treinamento eles pegam mais puxado para ensinar o cara, né? Mas quando você tá lá dentro, aí eu não sei como é que funciona. Mas pelo que eu vi, o pouco que eu vi, tipo, o pessoal fica lá às 6 horas direto, assim, realmente ocupado, realmente trabalhando e realmente fazendo o negócio acontecer. E geralmente tipo, é cheio de regra, é cheio de, tipo, não pode andar aqui, tem que, tipo, você tem que andar em certas, assim, literalmente, certas linhas, tipo, tem a forma correta de andar, sabe, sabe, parece uma versão mais rígida da escola, entendeu? E aí a fábrica, e daí você fica lá. E tudo isso para que eu não sei quanto ganha um peão de fábrica, mas eu acho que é um salário mínimo. Eu acho que é um salário mínimo. Para ficar 6 horas fazendo, eu não sei se são 6 ou são 8. Se for 8, pior ainda. Mas assim, ficar 6 ou 8 horas direto no negócio. Aí eu não sei se os caras lá dentro dão migué ou não dão, mas eu acho que assim, dos trabalhos é um dos piores que tem. Porque você literalmente vira uma peça. Tipo, tem a máquina, que é a peça de metal, e tem você que é a peça de carne, fazendo o negócio todo funcionar. E você não tem que pensar, você não tem que ouvir nada enquanto trabalha, você só tem que existir, respirar e fazer o serviço e ganhar o suficiente para sobreviver e olha lá. Então é um trabalho bem cruel, na minha opinião. E tem os trabalhos ruins, mas eu não sei, eu não consigo imaginar nada que seja... Eu não acharia tão cruel se, sei lá, fosse um salário de 4 mil reais. Aí eu não acharia, porque beleza, né? É um trabalho que a linha de entrada é baixa, você só precisa ter uma coordenação motora razoável, e você entrava lá, beleza, você deixava a sua alma lá, mas ganhando 4, 5 mil, sei lá, dá uma oportunidade para o cara mudar de vida, daí estudar no tempo livre, enfim. Mas tipo, para um salário é realmente aterrador. Então, ainda bem que eu não consegui trabalhar. Eu podia até falar, né? Não, eu fingi que eu não sabia de propósito para não trabalhar. Mas eu realmente queria, por uma questão de ego, questão de orgulho, passar no processo e trabalhar só para ver como é que era. E eu não passei, eu não tinha coordenação. Eu acho que também o fato de eu ser canhoto, a mulher que estava me treinando, ela falou, você é canhoto, né? Ela já fez até uma cara tipo de, putz, canhoto, aí vai ser difícil. E eu não consegui, tinha que lidar com fita, essas coisinhas chatas de tipo cortar papel, pegar fita, desenhar, pintar um desenho. Eu sempre fui péssimo nessas coisinhas, sabe? Não era um trabalho de fábrica pesado, era um trabalho de fábrica que exigia mais sagacidade do que força necessariamente. E aí eu me fudi, porque eu sempre fui aquela criança que enquanto as outras crianças estavam, tipo, tem um desenho, pinte-o. Daí, tipo, a maioria das crianças, geralmente menina, mas os meninos também, tipo, pintava direitinho, sabe? Ficava bem,
bem encaixado, né? Eu era o tipo que pintava, tentava, não, eu vou pintar direito também. Terminava, tava tudo rabiscado, sabe, tipo, tem a linha que tem entre, tem a parte de dentro, que é o desenho, e tem a parte de fora, que é onde o desenho acaba, né? Vamos pegar, tipo, um desenho do pôr do sol. Aí tem o sol, que é a bola, com os raios, daí tem uns riscos para emular os raios do sol, tem o sol, e daí passou do sol, em tese seria o céu, né? Eu era criança que pintava assim e ficava tipo um monte de rabisco fora da bola, sabe? Eu não conseguia fazer uma pintura caprichada, nunca consegui, era desastrado nisso. Enfim, nunca fui bom em desenho também. Agora eu sou mais ou menos ok, mas nunca fui bom. Acho que nunca vou ser também, até porque eu não parei de praticar. Mas enfim, coordenação motora, especialmente coordenação motora para pequenas coisas, nunca foi o meu forte. É por isso que eu gosto de academia, porque a academia ela não existe tanta coordenação, é mais força, raiva, ódio e constância. Enfim, enfim, eu abri esse assunto, não sei porquê, mas é basicamente. É porque eu abri esse assunto que é o único que eu tenho, né? Eu não abri nenhuma pauta específica. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu realmente não entendo como é que é. Como é que. Aliás, eu entendo, né? A pessoa tá desesperada, precisa de um trabalho, é o que tem, daí ela se sujeita a trabalhar num lugar que ela vende a alma dela em troca de, sei lá, um salário mínimo. Mas, de todos os trabalhos, eu acho que é o pior que tem. E outro assunto também, eu tô lendo, eu falei já em outro programa que eu comecei a ler O Arquipélago, o Gulag, eu tô terminando já o livro, e esse livro ele foi melhor do que eu achei que ele seria, porque eu achei que ele seria só um livro histórico, de alguém relatando. Eu já tinha lido um livro sobre o Gulag que era mais assim histórico, relatando as coisas, só que de uma forma mais sóbria e neutra, né? Só que não, é basicamente um trabalho literário. É uma documentação histórica, mas acima de tudo é quase como um romance, entendeu? É um trabalho literário, porque a forma como ele relata as coisas é muito a moda russa, sabe? Ele lembra muito, você lê ele, você tem certos requisitos de um Dostoiévski, um Tolstói, você realmente sente que o cara é russo na forma de escrever dele, porque eu não sei o que que tem, que mesmo traduzindo, tem um certo estilo que se mantém, entendeu? Mesmo na tradução ele não se perde completamente. E pelo menos acho que quando se traduz direto do russo, né? E eu gostei bastante e ele relata as coisas e eu vendo aquilo eu penso, nossa, cara, realmente não tem como, cara. Tipo, não tem como. As coisas que são relatadas lá são muito bizarras. Assim. Não sou, eu já sabia mais ou menos como é que era, só que ele aprofunda de uma forma psicológica mais a fundo. Mas uma coisa muito bizarra mesmo. Eram uns campos realmente muito. Assim, o absurdo nesses campos era algo comum. E uma coisa que eu percebo que eu percebi lendo esse livro é que ele se assemelha muito, eu não sei, isso desde o começo, quando eu descobri a literatura russa, eu sempre achei que tinha alguma coisa na cultura da Rússia que, por mais estranho que possa parecer, me lembrava muito o Brasil. E eu não sabia o que que era. E lendo esse negócio do Gulag, eu cheguei à conclusão que a Rússia e o Brasil elas são mais parecidos do que eu pensava, do que as pessoas se dão conta. Porque se você for ver bem aqui no Brasil,
As prisões aqui no Brasil, elas obviamente não chegam nem perto de ser um gulag. Mas no gulag ele fala muito que os prisioneiros que mais se ferravam no gulag não eram os bandidos, os caras que roubavam, matavam, estupravam. Não, os caras que mais se ferravam no gulag eram caras que tinham cometido ou crimes comuns, aliás, assim, crimes não, mas assim, por exemplo, dois caras começavam a falar mal de Stalin abertamente no meio da rua. E aí eles eram mandados para o Gulag e eles eram considerados criminosos políticos porque eles falavam mal de Stalin e isso era considerado subversão. E um exemplo, né? E aí esses caras que eram presos por causa disso, ou camponeses que eram presos porque, sei lá, tinha que pagar tal imposto, o cara não conseguiu produzir na terra dele para pagar o imposto e daí ele foi mandado para o Gulag. Essas pessoas que eram consideradas criminosos políticos, elas se ferravam muito mais do que o bandido mesmo. O bandido mesmo, ele meio que fazia um pacto com seguranças do Gulag e eles se davam melhor. Era como se eles meio que fossem os donos da cadeia. Eu pensei assim, cara, isso é muito Brasil, isso é muito PCC, porque se você for ver bem, no Brasil meio que tem uma... Sabe, eu sempre senti isso e eu não sabia colocar isso em palavras, sabe? Eu sempre senti um negócio estranho nesse país, só que não é só aquela questão de, nossa, mas que povo ignorante, é um povo burro, porque esse país não tem cultura. Não era isso, era mais um negócio que, assim, eu sentia que tinha uma certa hierarquia que eu não estava vendo, uma hierarquia paralela. Tipo, tem a sociedade normal, mas tem uma sociedade paralela que que existia e eu não tava entendendo, sabe? E aí, lendo esse livro, eu comecei a entender, é mesmo, cara, no Gulag essas coisas aconteciam e no Brasil, cara, não é muito diferente, se você for ver bem. Você vai para uma cadeia no Brasil, tem o prisioneiro comum e tem o cara que faz parte do PCC. E o cara que faz parte do PCC, ele vai ter mais regalia, ele vai ter mais poder. E os caras que fazem parte do PCC, eles estão em conluio, provavelmente com alguns policiais e provavelmente com o próprio governo. E aí você começa a entender, você olha para a cultura do país, você começa a entender, é por isso que as coisas são assim, é por isso que, sei lá, ser tatuado, porra louca e drogado faz tanto sucesso, porque querendo ou não, isso é um sinal, isso é uma insígnia de poder, porque os caras que têm realmente poder, que são, sei lá, os caras que estão lá no topo do PCC, eles geralmente não que eles em si tenham essa aparência, mas eles representam essa aparência. E aí o jovem brasileiro ele tenta emular, ou melhor, ele busca essa mesma aparência para emular esse mesmo poder e muitas vezes funciona. Então o cara que ele é mais transgressor, mais tatuado, usa droga, essas coisas, ele tem, por exemplo, mais sucesso social, sucesso sexual, porque é um país que, assim, se você vê por cima, é uma gente festeira, que não tá nem aí com nada, e tem os ricos, e tem os pobres, e tem a desigualdade, mas se você olhar mais atentamente, você percebe que tem uma hierarquia que não é comum, entende? Tem uma hierarquia que, tipo, um cara que faz parte de algum movimento criminoso, ele tem mais status, mais fama, mais poder e mais sexo do que, sei lá, um médico, um tenente, às vezes até um juiz.
E demorou pra eu cair essa ficha. Demorou pra eu entender que eu morava num narco-estado. E quando eu entendi isso, aí eu pensei, putz, é isso, cara. Entendi. Agora eu entendi. E antes, quando eu morava mais pro sul, aí eu já tô delirando. É teoria minha, tá? Que agora eu fui um pouco mais pro norte do país, né? Ainda sul, mas um pouquinho menos sul. E parece que quanto mais você vai pro sul, lá a influência do narcotráfico existe, mas a impressão que dá é que lá ela não influencia tanto. Lá ela é menor. Você vai chegando pro sudeste do país, parece que vai ficando muito forte essa influência, mesmo nos interiores, tipo, tem São Paulo e tem o Rio de Janeiro. E as cidades e as regiões satélites desses lugares, elas ficam influenciadas também. Agora, quando você vai descendo lá para começando a entrar no Rio Grande do Sul, aí o norte eu não posso falar porque eu nunca fui, o nordeste também nunca fui, mas quando você se afasta mais do centro comercial do país, parece que essa influência ela diminui e daí meio que a hierarquia ela é mais aquilo que você vê mesmo, entendeu? Então o cara que tem poder é o cara que tem uma empresa, é um cara que é médico, e aí meio que a sociedade ela segue num rumo mais natural. Mas parece que quanto mais você vai subindo no país, de novo, esse delírio meu, posso estar completamente errado, mas conforme você mais vai subindo no país, parece que mais isso vai sendo dilapidado e vai tendo uma hierarquia paralela que você não consegue ver, mas você sabe que está lá. Você sente que tem alguma coisa estranha, você sente que tem alguma coisa errada, entendeu? E sei lá, acho que isso explica muita coisa. E no Gulag tinha exatamente isso também. Tinha os prisioneiros políticos, que eram basicamente pessoas comuns que eram presas por não gostar do governo, por não achar que as coisas estavam dando certo, e tinha os bandidos de fato que eram bandidos. E esses eram muito menos maltratados do que os prisioneiros políticos. E, como o prisioneiro político ele não era um bandido, ele foi preso por acidente, vamos dizer assim, por uma ocasião do destino, ele não, uma pessoa que ela não é um criminoso, ela não tem aquela malícia, aquela maldade do criminoso, então ela fica em desvantagem, ainda mais num ambiente hostil daquele. E quando eu li essas coisas, me veio muito na cabeça o Brasil, porque aqui é basicamente isso, entendeu? Você tem uma hierarquia inteira de narco-estado dentro desse país, e pessoas que já fazem isso, que matam, que roubam, fazem isso de forma organizada. E o cidadão médio, ele fica meio que à mercê, porque ele não tem essa maldade e nem esse poder. Porque sei lá, um cidadão normal, ele tenta ter uma arma, aí ele se fode, se ficar sabendo que ele tem. Agora, um cara que faz parte dessa hierarquia paralela, ele tem uma arma, ele tem droga, ele tem tudo. Claro, tem um lado negativo, né? Que o cara, ele provavelmente, eu não sei, eu ainda quero ver se tem literatura sobre o PCC. Deve ter alguém que deve ter escrito isso. Não é possível, entendeu? Eu espero que tenha, mas eu não me surpreenderia se não tivesse. Porque tem um vídeo do Olavo que ele fala que no Brasil, parece desde os anos 60, 70, não teve, meio que a literatura morreu, então não teve alguém, não alguém, mas assim, não teve tipo coisas sendo escritas falando sobre a realidade de cada década, para você depois poder pegar, ler essas coisas e comparar uma década com a outra e ver, acompanhar esse processo onde as coisas elas eram organizadas, tranquilas, e elas foram gradativamente piorando e ficando a merda que é hoje, né? Ele fala isso, que não tem um livro, ou vários livros,
documentando essa decadência moral do brasileiro, né? Decadência moral e decadência do que mais? É mais decadência moral mesmo, que já é o que está gerando já todos os problemas, porque isso não tem mais certo e errado. E o errado te proporciona mais sexo, mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais status. É basicamente uma enorme decadência moral, né? E isso por 60 anos, obviamente vai dar merda. Como está dando. E, cara, eu tenho que parar com esse negócio. Eu escuto, às vezes, uns programas, quando eu tô editando, eu escuto os programas, assim, né, pra fazer a edição básica, né? Tipo, deixar o áudio mais alto, colocar uma imagem de fundo, coisa de bonobo, nada muito extraordinário. E aí eu escuto só um pouco do programa pra ver mais ou menos o que eu falei, pra ver um título que vai casar com o que eu falei. E eu vejo que tem muito sabe? Eu tenho que parar com isso. Parece que é um retardado falando, sabe? Eu lembrei o meme agora. Eu não lembro o nome do meme, mas uma mulher pergunta pro garotinho: você gosta? É isso, cara. Eu me vejo desse jeito quando eu começo com e eu tenho uma tia que quando eu era criança eu já tinha me dado bronca com isso. Para com isso. Não fica falando. Quando eu te perguntar uma coisa, responde. Não fica. Vou pensar que você é tardado. E ela tá certa. Eu devia ter ouvido ela. Mas eu não ouvi. Enfim, é foda. É foda se livrar dessas manias. Mas enfim, vamos lá. É que isso daí a gente usa pra ganhar tempo, né? Tipo, você tá pensando numa coisa, você perde a linha de raciocínio, aí você fica porque enquanto você tá no você tá esperando o cérebro entendeu? Trabalhar para fazer o raciocínio andar. Mas dizem que é a melhor, ao invés de você ficar no você simplesmente ficar quieto e esperar o raciocínio vir em silêncio, ao invés de você ficar fazendo algum barulho para preencher o vazio. Não, só fica quieto, espera o raciocínio vir e vai. Eu vou ver se consigo fazer isso. Parece até que é uma técnica de fonoaudiologia isso aí, eu não sei, mas eu acho que é mais profissional mesmo quando você assim, perdi a linha de raciocínio. Em vez de eu ficar, você fica só quieto, lembra do raciocínio e daí você continua a porra do raciocínio, que eu não lembro o que era. Eu entrei nesse negócio de falar de dicção e eu não lembro mais o que eu tava falando antes. Isso que é o lance, né, de se fazer um negócio freestyle. Você tá falando um negócio, aí do nada seu cérebro simplesmente esquece, mas é freestyle, você não fez um roteiro, nada, e aí você tem que se virar nos 30 até se lembrar daquele assunto. E isso é bem chatinho. Mas eu vou tomar um café e aí eu vou ver se eu lembro. Enfim, não lembrei, mas eu lembro que eu estava falando do Gulag e da questão do Brasil, do PCC e do crime, e que não tem nenhum livro documentando isso. Então eu vou ver se não tem mesmo, ou se tem um livro pelo menos contando a história do PCC, porque eu tenho uma leve impressão que a história do PCC, é claro, vai ser diferente, mas vão ter certas características que vão ser comuns à história do Gulag, pelo menos na forma como funcionava, né? Na forma como as coisas se davam dentro da cadeia. Eu estava pesquisando como é que foi o PCC, parece que ele surgiu de uma rebelião nos anos 90, e daí presos resolveram se unir e começar uma organização, e eu pesquisei muito pouco, eu não sei, mas foi lá que começou,
E se você for ver bem, cara, foi justamente nos anos 90 que o país começou a piorar. Tipo, antigamente as pessoas eram mais pobres, elas tinham menos saneamento, elas tinham menos instrução, elas tinham menos dentes, elas tinham menos beleza, elas tinham menos tudo. E o país parece que ele era melhor, sabe? Todo mundo que é mais velho fala, nossa, antes era melhor. Antes era mais legal. Antes eu podia sair na rua sem ficar preocupado. Eu agora vivo um pouco dessa coisa que, sei lá, gente de 50 anos viveu quando era jovem, de poder sair na rua e ficar despreocupado, porque eu moro numa cidade minúscula. Mas qualquer pessoa que mora numa cidade que tem mais de 10, 12, tá nesse nível, mais de 12 mil habitantes, já fica com medo por causa dessa merda que, como um tumor, se alastrou pelo país inteiro. E aí, cara, eu lendo os negócios do Google, eu percebo que se tem alguma coisa na história da Rússia que por algum motivo, ou talvez seja esquizofrenia minha, mas por algum motivo se assemelha muito à história do Brasil, sabe? Para mim a Rússia é como se fosse o irmão mais velho do Brasil, entendeu? Alguém que o Brasil devia se espelhar, porque as coisas que o Brasil quer passar e está passando na Rússia já passou faz 2 séculos. Você lê um livro, você lê um romance russo do século XIX, os caras discutindo ateísmo, Deus, niilismo, ideologias. E você vê o Brasil hoje, tá exatamente como a Rússia estava no século XIX. E da mesma forma que a Rússia no século XIX, ela estava querendo, ela estava vindo com uma juventude esquerdista, revolucionária com força, é o que exatamente está acontecendo no Brasil. A única coisa que muda é que, como são outros tempos, essa juventude revolucionária ela tem uma ideia um pouco diferente. A juventude revolucionária do século XIX ela tinha algumas pautas assim que se adaptavam à época, né? Por exemplo, eles não lutavam pelo direito de não binários porque eles nem sabiam o que isso era. Mas se você tira esses detalhezinhos, é a mesma coisa. Então eu sinto que o Brasil hoje, sei lá, ele parece muito o que uma Rússia era no final do século XIX. E daí a Rússia, ela foi com tudo, ela entrou de cabeça no comunismo, ela colocou o comunismo em prática com força, deu uma merda federal com força, e daí eles saíram disso. E gerou uma literatura muito interessante, esses quase 100 anos de União Soviética, que eu estou lendo agora. E o Brasil, eu sinto que tudo isso ele está prestes a entrar em algo que a Rússia ficou por 100 anos, entende? E então tem algo, por mais que sejam culturas diferentes, por mais que sejam etnias diferentes, porque a Rússia ela não tem uma diversidade tão grande quanto o Brasil, mas eles têm uma desigualdade, pelo que eu vejo nos romances, eles tinham uma desigualdade bem grande, assim como tem no Brasil, uma desigualdade financeira. E eu não sei, parece que e outras coisas também, por exemplo, a Rússia também tem esse complexo de viralatismo, de se considerar inferiores à Europa, menos do que a Europa, assim como o Brasil tem com os Estados Unidos e com a própria Europa. Hoje a Rússia não tem tanto isso, mas ela tinha muito isso no século XIX. Tanto que isso foi um dos fatores que levou também à Revolução, esse complexo de inferioridade que eles tinham em relação à Europa, que fez eles quererem a todo custo se desenvolverem e conseguiram se tornar a União Soviética uma potência mundial no século XX, mas a um custo altíssimo. Porque os Estados Unidos ele virou uma potência, mas ele meio que não tinha essa síndrome de vira-lata. Eu não sei o que aconteceu nos Estados Unidos, mas eles nunca tiveram essa síndrome de vira-lata.
a forma como ele foi formado, eu acho que fez eles serem mais... ter uma sina mais de tentar ser o melhor a todo custo e, sabe, fazer tudo pela gente e não tentar ser melhor do que os... Eu não sei, os Estados Unidos nunca teve esse complexo de vira-lata, por exemplo, que se via muito na Rússia e se vê hoje no Brasil. Porque você pode falar, esse complexo vem porque a Rússia também é um país antigo, tipo, não é um país que faz parte do novo mundo, é um país do velho mundo que não conseguiu se desenvolver tanto quanto os outros países do Ocidente, então eles tinham esse complexo. Só que o Brasil é um país, se bem que o Brasil também ele tem esse complexo, não é em relação à Europa. O Brasil ele tem esse complexo principalmente em relação aos Estados Unidos. A Europa é só um adorno, assim. Mas o complexo do Brasil não vem da Europa. O complexo do Brasil vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm esse complexo porque ele é o melhor país do novo mundo. Então eles simplesmente se acham deuses. Mas entende? Enquanto a Rússia, por exemplo, ela tem esse complexo de inferioridade em relação aos países europeus, porque eles estão em pé de igualdade, questão de ambos serem países do velho mundo, o Brasil tem o mesmo com os Estados Unidos, porque ambos são países do novo mundo, só que os Estados Unidos ele conseguiu ser muito melhor do que o Brasil, e daí ficou esse complexo de, tipo, a gente podia ser que nem eles, mas a gente não foi. Exatamente como a Rússia tinha com a Europa. Ou seja, desde essas coisas, o Brasil com esse complexo de inferioridade por causa dos Estados Unidos e a Rússia com aquele complexo de inferioridade por causa da Europa, essa gana de querer se desenvolver a qualquer custo, essa clandestinidade de ter uma hierarquia paralela, porque até na Rússia czarista já existia essa hierarquia, porque, assim, não brotou do nada, não tem como. Como é que brotou do nada? Como é que do nada, em 1917, os caras viraram a União Soviética? Não foi do nada, então já existia uma hierarquia clandestina feita e pronta, só esperando o momento para tomar o poder. Não aconteceu, não foi assim, era um bando de jovem revolucionário com vento na cabeça e deu uma guerra, eles tomaram o poder e deu certo. Não é assim que funciona. Não ia rolar se fosse só isso. Então já tinha uma hierarquia paralela que no momento certo tomou o poder, exatamente como tem no Brasil também. Então eu não sei, eu acho que todas essas coisas fazem, apesar das outras diferenças, do clima que é completamente diferente, tem coisas mais profundas na nossa história e na nossa cultura, de modo geral, que se assemelham muito. Eu acho que até por algum motivo, até a língua ela se assemelha mais, porque tanto o russo quanto o português, eles não são línguas muito práticas, que nem o inglês, que parece que foi uma língua criada para fazer negócio, sabe? É uma língua muito prática, é muito fácil você criar um slogan em inglês, é muito fácil você criar uma frase de efeito em inglês, parece que foi uma língua feita para ser comercial. E o português, não, ele é uma língua mais enrolada, mais cantada. Tipo, o inglês, ele é uma língua que se você ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, vai ficar um negócio meio esquisito, sabe? Porque é uma língua, parece que foi feita para ser prática. O português não, se você quiser criar uma música em português e em algum momento você se dá uma licença poética para ficar repetindo uma palavra várias vezes,
não fica feio, porque é uma língua que parece tipo lá, 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 lá. Sabe, é uma língua que meio que foi feita para você repetir sílabas e palavras de forma descontraída e transformar isso em música e vai soar agradável aos ouvidos. E parece que o russo não é muito diferente. Ele tem até a língua ela tem essa característica parecida, por mais que sejam línguas absolutamente diferentes em todo o resto. E tem que parar com isso. Eu até estava lembrando aqui, até tem palavras em inglês que você pode repetir várias vezes assim de uma forma musical, tipo, tem umas músicas que eu escuto que tem tipo, por exemplo, again, it again, it again, it again, tipo, it again, it again, caralho, minha pronúncia em inglês tá uma bosta, it again, it again, it again, mas assim, o inglês eu noto que ele é muito bom na assim, ele é muito bom para você repetir palavras. Mas ele, o inglês assim, em questão de sílaba, divisão silábica, ele é muito, eu não sei, ele, assim, é a palavra, é claro que tem sílabas também, mas o inglês parece que se você fala uma frase em inglês, cada palavra é uma sílaba, tanto que é a maior dificuldade para você conseguir entender o inglês falado, na minha opinião, é justamente porque eles falam tão rápido que parece que cada palavra é uma sílaba diferente. E o português ele não tem essa característica. O português ele é uma língua muito mais silábica que o inglês. Então você consegue não repetir só palavras, mas sílabas também. Então é menos, eu não sei, é menos comercial o português do que o inglês. É mais difícil você conseguir criar um slogan em português do que em inglês, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito mais fácil você criar uma música contando uma história em português do que em inglês. Se alguém tenta fazer isso em inglês, e eu já ouvi músicas que eles tentaram fazer, fica um negócio tosco, fica estranho. Em inglês ele é muito bom para criar músicas com refrão, porque o refrão ele é o slogan da música, e uma letra simples, rápida, cortante e cheia de efeito. E daí a gente tenta imitar isso deles e não dá certo porque a nossa língua ela não tem aquela praticidade que o inglês tem. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue contar uma história e musicar essa história muito mais do que alguém que fala inglês. Porque a nossa língua, como ela tem mais sílabas e mais palavras e mais conjugações, é muito mais fácil você realmente contar uma história através de uma música, como tem várias músicas. Por exemplo, tem a Lagoa Azul, que é um exemplo clássico. Tem Faroeste Caboclo, que é um exemplo muito bom, onde uma história inteira é contada em forma de música. E eu percebo, e se você for ver bem, por mais que os Estados Unidos tenha todo aquele negócio de, meu Deus, né, somos uma potência, eu não sei, parece que eles não têm uma literatura muito boa. Tipo, a literatura deles parece bem pobre. Pode ser ignorância minha, mas eu não tenho um conhecimento muito bom, assim, que eles têm uma literatura realmente forte. O único cara, por exemplo, que eu conheço, assim, li e gostei, foi Bukowski, no século XX, que ele retrata bem a indiferença a praticidade excessiva americana, principalmente nos anos 60 e 70, aos olhos de um alcoólatra, né? Então isso aí é muito legal. Eu tenho que reler um dos livros dele, ou ler. É muito bom os livros dele. Mas ao mesmo tempo, ele foi um dos únicos, e o pai ou a mãe dele, não sei qual deles, era alemão, ou seja, ele nem era 100% americano. Mas o Brasil, por exemplo,
por mais que tenha todos os efeitos, se você for ver bem, eu acho que ele tem uma literatura mais rica do que os Estados Unidos. Eu acho que a língua ela ajuda muito nisso. A nossa língua ela é muito mais, sei lá, cantarolada. É uma língua muito mais propícia a você escrever coisas e falar sobre coisas do que o inglês, que é mais uma língua prática, feita para slogans e frases de efeito. E a língua russa, eu percebo que ela tem essa mesma característica, por mais que ela seja absolutamente diferente da língua portuguesa, ela tem essa característica de não ser uma língua muito comercial, muito menos comercial ainda do que o português, porque eles usam o alfabeto cirílico, eu acho, não sei. Mas eu não entendo nada de russo, mas quando eu escuto umas músicas russas eu percebo que elas são muito mais silábicas, exatamente como a língua portuguesa, que possibilita uma forma diferente de arte e de expressão literária também. E não sei, é basicamente isso. Acho que tem muita semelhança, ou talvez seja só delírio da minha parte, mas eu acho que tem bastante semelhança entre o Brasil e a Rússia. Só que a Rússia, tudo que o Brasil não passou, a Rússia já passou há 2 séculos atrás. O Brasil devia aprender um pouco com o irmão mais velho dele, que já passou por tudo que ele passou, já teve lá um regime comunista, já levou aquilo até as últimas consequências. É um país grande, exatamente como o Brasil, não é um país pequenininho que nem uma Venezuela ou uma Cuba da vida, não é um país que pode usar a desculpa de não, deu errado aqui porque nós somos um país pobre mesmo, e daí as sanções fuderam com a gente. Não, era um país grande, era um país que virou uma potência, era um país que tinha dinheiro, era um país que batia de frente com os Estados Unidos, que era outra grande potência, que bateu de frente com a Alemanha nazista, que venceu, então era uma grande potência, mas você vai ver como é que estavam as entranhas da União Soviética, você vai ver como é que era o Gulag, e você percebe que o negócio era completamente insalubre. E aí você pode, é o que os caras falam, né, os metida comunista aqui no Brasil, eles falam, não, mas o Gulag, ele era uma prisão é assim mesmo. Só que o que eles não falam, primeiro que eles se contradizem aí, porque é uma turma que defende direitos humanos e apregou aos 4 cantos que a prisão ela deve ser um lugar de restauração e que os criminosos devem ser tratados com carinho e respeito. Mas quando você fala, mas o Gulag, ele meio que, tipo, você comia 300 gramas de pão por dia e você tinha que trabalhar 12 horas. Aí os caras, eles mudam, sabe? Do nada eles falam, não, mas é bandido, não, mas aí o cara vai preso, né? E o que você está reclamando? É a prisão, sabe? Aí eles mudam completamente a forma de pensar, sabe? Por meio de mágica. E além disso, eles esquecem que você ia preso para lá, às vezes sem motivo nenhum. Às vezes simplesmente, sei lá, você reclamava que a sua rua andava muito suja, que tinha muito buraco, que isso era um descaso. Eles entendiam isso como uma afronta à União Soviética e você ia parar no Gulag, não por meses, mas assim, por 10 anos. Eles já era automático, assim, todo mundo recebia automaticamente 10 anos. E é muito louco, porque a partir do momento que você entrava lá, você era considerado um criminoso. E a partir do momento que você era considerado um criminoso, você era um reincidente. Então, mesmo que você fosse solto depois, sei lá, você cumprisse os 10 anos e fosse solto, a qualquer momento eles podiam botar você de volta lá dentro, simplesmente porque você era reincidente. Então você já é um suspeito nato, então se eles quisessem prender você de novo, eles prendiam. Ou então simplesmente no fim da tua sentença dá mais 10 anos, inventando qualquer motivo estúpido. Mesmo que você tivesse sido preso, sei lá, por chegar 15 minutos atrasado no trabalho. Porque isso era visto como
uma grande afronta ao sistema, você está fazendo isso de propósito para sabotar o partido e não sei o quê. Então, e outra, isso daí não afetava só quem ia preso, mas isso afetava toda a sociedade russa soviética, porque afinal de contas, se você vive num lugar onde qualquer coisa pode te mandar para o inferno na Terra, todo mundo ficava neurótico, as pessoas elas não saíam da linha mesmo. E era uma potência, que batia de frente com os Estados Unidos. Mas a que preço? Então, sei lá, eles passaram por tudo que o Brasil insiste em querer passar também. Então eu acho esse paralelo bem interessante. E se você ler qualquer livro no século XIX, você vai ver muito do Brasil naquele livro, na questão de desigualdade social, na questão de vários grupos revolucionários, intelectuais querendo mudar completamente como o país funciona, e na questão de ter muita gente impulsiva também, como é tratado nos livros, assim como no Brasil. Então, sei lá, é isso. Posso estar completamente errado, absolutamente errado, mas eu sinto essa estranha, mas forte conexão entre Brasil e Rússia, por mais que seja dois Brasis, por mais que seja dois países completamente diferentes, se você for ver bem, tanto geneticamente, quanto culturalmente, quanto em questão de clima, e mesmo assim parece que espiritualmente são dois países muito próximos. Não sei, mas é isso. Até o próximo dia, até a próxima semana. Fui.